Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente sexta-feira para vocês, bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do São Paulo após essa vitória pelo placar de 2-1 na noite desta quinta-feira. Resultado que deixa o São Paulo mais próximo da classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias e análise dos comentaristas sobre essa grande vitória do São Paulo. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Da Copa do Brasil. O elenco ganhou nova rodagem e novas peças apareceram, hein, Rafa? Fala, Bruno, boa tarde para você, boa tarde para os amigos aí no estúdio, para o nosso fã de esporte. Pois é, e até de elenco tem uma coisa curiosa, viu? Ontem na coletiva perguntaram para o Hernan Crespo se com tantos nomes do departamento médico, né, e teve mais um jogador que ingressou ontem no departamento médico, se ele pensa em reforços, e ele respondeu de maneira muito firme: não, o elenco é este. E para vocês terem uma ideia, um departamento médico que já tem nomes como o Luca, Oscar, Luiz Gustavo, Lucas Moura, o Rian Francisco, o Caleri, agora ganhou a companhia do Wendel. Ontem ele foi substituído ainda no primeiro tempo, com uma lesão na coxa esquerda. Vai fazer exames aqui hoje no centro de treinamento do São Paulo, mas já é certeza que não joga contra o Internacional no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E o Crespo tem achado uma solução para isso, que é dar oportunidade para jogadores que ou estavam num momento não muito legal na temporada do São Paulo, ou até jovens, né? Ontem ele promoveu a estreia do lateral direito Mike, da base, elogiou muito a partida que o Mike fez, mas já vinha elogiando ele em coletivas anteriores, a participação dele nos treinamentos, e até o Crespo tem dito que a lateral direita é a posição que mais preocupa ele, porque é a posição que só tem o Cedric Soares e agora o Mike. Também elogiou muito o Rodriguinho, né, pela atuação que ele teve, elogiou o Pablo Maia, que foi até um jogador que ele lançou, enfim, e disse que deve dar mais chances para jogadores de Cotia. Falando só sobre o jogo, né, a vitória por 2-1 representou a quarta seguida do São Paulo na temporada, a primeira vez que isso acontece em 2025. Como a gente tinha falado ao longo de toda a semana, ele mexeu no time, foram 5 mudanças. Acho que a que pegou todo mundo de surpresa foi a saída do Rafael para a entrada do goleiro Jandrei, e o Crespo explicou que isso aconteceu porque o Rafael estava já pendurado com 2 cartões amarelos e também vem fazendo toda a sequência de jogos, queria evitar um desgaste, né? Entraram muito bem na partida o Ferreirinha, o próprio Pablo Maia, como a gente já falou, o Rodriguinho, enfim. O São Paulo está treinando aqui, domingo pega o Internacional, tem 3 desfalques para esse jogo, o Wendel, como eu já disse, por conta da lesão na coxa esquerda, mas também o Alan Franco e o Ferreirinha suspensos por cartão. É o São Paulo do Crespo, embalado na temporada e que já deixou aquela crise, aquele momento conturbado bem lá para trás, viu, Bruno e Mari? 4 vitórias seguidas, né? E essa vantagem agora na Copa do Brasil. Obrigado, viu, Rafa? Talvez só não tenha sido perfeito por causa, não é, Donk, do gol do Viveiros ali no final, que deixa o confronto aberto. E ainda mais por como foi o jogo, né? Até o São Paulo, no primeiro tempo, muita posse de bola, mas dificuldade de criar chances, faz 1-0. O Atlético começa o segundo tempo até um pouco melhor, subindo um pouco mais suas linhas, mas no momento que o São Paulo faz 2-0, era para ter feito o terceiro, estava controlando completamente a partida, sofre esse gol do Viveiros, e aí tem o discurso do Odair Hellmann que faz todo sentido, está falando de um time que não viu o seu melhor momento, que também poupou, um time bastante modificado, é importante pontuar, e tem toda a tradição, então imaginar que ainda está vivo o confronto faz todo sentido, mas fica esse sentimento justamente pelo São Paulo não ter matado o jogo quando poderia, mas acho que o saldo é muito mais positivo, de 4 vitórias seguidas, conseguir rodar o elenco, você poder rodar o elenco de um time que se falava na disputa contra o rebaixamento. Então, acho que a gente tem muito mais coisas positivas a falar dessa vitória do São Paulo, ainda que tenha sofrido esse gol no finalzinho. São 6 jogos, então, do Crespo no comando do São Paulo. Os 2 primeiros, uma derrota para o Flamengo, no Maracanã, e um empate fora de casa com o Red Bull Bragantino. Ainda está naquela cota, naquele período de um fato novo que mexe com o elenco, ou já dá para enxergar trabalho? A atuação do Flamengo foi a única fora da curva, se a gente for parar para ver nessa reestreia do Crespo à frente do São Paulo. Mas de resto, ele aproveita, assim, a linha de 3 do Zubeldia, ele já mantém a forma que ele gosta de jogar, só que ele preenche melhor o meio-campo. Acho que o time do São Paulo, além de recuperar o Luciano, que é a peça fundamental nesse time, ainda mais nesse momento que ali você não tem muito... Não tem o Lucas, não tem o Oscar, não tem o Caleri, então assim, ele dá a responsabilidade pro Luciano. Eu acho que o ponto principal é uma coisa que a gente até, o Rafa estava falando ontem na transmissão,
Rafael Oliveira, comentarista também, ele estava falando na transmissão em relação à liberdade do segundo atacante. Eu sou muito saudosista, eu gosto da questão de dupla de ataque, eu sempre gostei desse ponto. E é o Ferreirinha ontem, como segundo atacante, com a liberdade, ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo. E assim, eu acho que o Crespo voltou essa questão pro time do São Paulo, dando essa liberdade ontem pro Ferreirinha, dá essa liberdade pro Luciano nos últimos jogos também, além de preencher um pouco mais o meio-campo. Outro cara que subiu muito de produção, Marcos Antônio, jogando muito ali na volância, jogando muito bem. Então, assim, recupera a confiança de alguns jogadores e outros que sobem de produção. Questão principal para mim ainda são as alas. O Enzo jogando bem, o Wendel também, mas infelizmente se machucou. E agora ele tem o lado direito também, com o Cédric Soares, né, para tentar melhorar essa performance também. E teve o Mike, que teve a estreia ontem no profissional. Assim, é isso. Acho que o Crespo tá trabalhando muito bem esse time. Essa entrada do Mike já era algo pedido, né, pelos torcedores do São Paulo, até porque o desempenho do Cédric não encanta nesse momento os São Paulinos. E aí é o Rodriguinho, né, que não é uma novidade exatamente no time do São Paulo, mas é um jovem que talvez ganhe mais espaço agora. É um jogo já que falado há algum tempo, né, já desde 2022, mas nunca emplacou. Então acho que pode ser também um momento ainda mais de necessidade que o São Paulo tem por todos os desfalques. E um bom momento, acho que também para lançar um jovem, por exemplo, como o Mike, acho que é importante também quebrar esse gelo. E esse é outro ponto que o Crespo pode saber trabalhar muito bem. E, de fato, eu tô muito com o que o Jailson colocou, dá para ver muito do trabalho. Não só taticamente falando, mas da evolução de outros jogadores. O próprio Bobadilha também, acho que é um nome também cresceu de produção. Enfim, São Paulo tem muito do que falar, não é só o fato novo, não. Já era um cara, claro, que conhece o clube, né? Mas, de fato, assim, esse início é muito bom e já é clara essa mudança ou essa melhora no time do São Paulo. A gente aproveita para... O Zapelli estava no banco, o titular foi o Juliano. Então o Atlético não entrou também com a sua força máxima, assim, vou colocar a Copa do Brasil como prioridade. Você falou que o Viveiros enfrentou o Bahia e o Inter, ele enfrentou o Nacional do Uruguai, que o senhor deveria respeitar e lembrar. É porque gosta do Penharol que não fala do Nacional. Também, é porque continue a gente está destacando aqui o futebol brasileiro, né? Eu sei, tô brincando. O Nacional do Uruguai que ficou em último lugar no grupo, um time tradicional e tal, mas o Bahia acabou indo para a Sul-Americana, e enquanto o Inter em primeiro e o Atlético Nacional em segundo se classificaram para a sequência da Libertadores. Inclusive, o Atlético Nacional, onde jogava o Viveiros, vai enfrentar o São Paulo nas oitavas de final. E ele ajudou o time dele a se classificar, fazendo gols. É um jogador muito interessante. E estava no banco de reservas. Aliás, eles contrataram também um outro jogador, um zagueiro, que ontem não jogou porque estava machucado, do mesmo Atlético Nacional. Pelo que foi o jogo, brincadeiras à parte, voltando a falar... A grande questão é assim, o São Paulo não colocou o time titular, o Atlético também não. Então, nenhum dos dois está desesperado para se classificar. O Odair Hellmann, ele já tinha falado, né? Que a prioridade não é Copa do Brasil. O Atlético não vai bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Já troca de comando técnico no começo da competição. Com o Barbieri as coisas não funcionaram. Precisou repensar o mercado. O Viveiros é a contratação mais cara da história do clube. Então, precisou ir atrás de nomes que pudessem entregar um pouco mais para o Atlético Paranaense. O Odair falou, não é prioridade, isso não quer dizer que a gente vai abrir mão da competição, a gente vai tentar montar um time mais competitivo ali, que a gente não corra risco de perder as peças para a Série B. Eu só acho que o São Paulo, ele poderia ter saído com um placar melhor, principalmente depois que faz o segundo gol, ele começa a pecar pelo preciosismo. Muitas tentativas de drible, jogadas individuais, finalizações. Uma hora o Ferreirinha finaliza e poderia ter encontrado o Luciano dentro da área. Outra hora, outro jogador finaliza e poderia ter encontrado um companheiro dentro da área. Então, acho que o São Paulo ele entrou nessa emoção do jogo, porque estava um jogo bonito em determinado momento para o São Paulo. Esse entendimento da estratégia do Crespo está cada vez mais claro e os jogadores se sentindo mais à vontade e, de fato, se divertindo em campo. A gente conseguiu presenciar isso. O Ferreirinha muito solto pela esquerda, pela direita, com muita liberdade para circular nessa faixa do campo, mas, para mim, pecou no preciosismo. Poderia ter saído com um placar mais elástico, não fosse essa necessidade... Exageraram na diversão. Eu acho que exageraram nessa vontade de cada um deixar a sua assinatura ali no jogo, porque, de fato, os jogadores ontem atuaram muito bem. E é curioso, né, o que tem acontecido com o São Paulo, porque com o Zubeldia, praticamente todos os jogadores do São Paulo estavam abaixo. Com o Crespo, mudaram da água para o vinho. E é uma mudança impressionante, porque Luciano, por exemplo,
Era um jogador ali que estava jogando pouco, não tinha nenhum protagonismo. Agora voltou a ser uma referência e o cara, sempre que entra, incendeia o jogo e já virou titular com o Crespo. Bobadilha. E Rairinha estava bem com o Zubeldia já. Tava bem, mas... Depois se machucou. Tava bem, mas aí mais uma lesão e também sempre faltou isso ao Ferreirinha, né? Uma sequência, uma regularidade, mas ainda assim é uma boa temporada dele. Mas é o que eu falei, Abel, praticamente todos do São Paulo você via ali que não estavam rendendo. O Sabino voltou a ser um jogador confiável na zaga, e ali também o Crespo apostando, dando mais minutos para ele. O Bobadilha, que era um jogador taxado pela torcida do São Paulo como uma má contratação, agora é um cara, não discuta a titularidade. Mesmo o Pablo Maia, que tinha caído de desempenho antes, quando entra, tem a oportunidade de jogar de titular novamente, vai bem, marca gol. Então, Marcos Antônio, né, se tornando uma peça-chave do meio-campo do São Paulo. Então, o Crespo, é claro que a gente ainda precisa ver a constância disso. Até quando vai esse ritmo do São Paulo, até quando esses jogadores aguentam enquanto o Lucas não volta, enquanto não tem Caleri, enquanto não tem Oscar. Mas até aqui o Crespo tem um grande mérito que foi entender o momento do São Paulo, que é, olha, não vai ter contratação de impacto, não vai ter uma grande estrela, não vai ter, por exemplo, um investimento como teve no Atlético Paranaense contratando Viveiros. O elenco é esse e com esse elenco eu vou tentar fazer o melhor possível. E aí ele vai resgatando jogadores. E o Rodriguinho entra nessa ciranda também. Porque na época do Zubeldia se cobrava mais espaço para jogadores da base. E o Zubeldia dizia, olha, tem uma hierarquia do elenco. Ele só foi usar quando de fato não tinha mais opções por conta de lesões. E ontem teve um que estreou, né? Alves. Mike. O Mike agora, mas o Rodriguinho, por exemplo, o Crespo olhou e falou, olha, esse cara aqui tem futebol, tem talento, já há algum tempo que subiu pro principal e não estourou. Vou contar mais com ele e com essa confiança, o Rodriguinho tem entrado muito bem nos jogos, foi titular dessa vez, fez, para mim, um bom jogo, né? Não só pela jogada individual, mas sempre muito participativo. Então isso é um impacto da chegada de um novo treinador, porque chega um técnico novo, zera para todo mundo e os caras tentam dar uma resposta diferente. Mas tem o lado do treinador também, que é passar confiança para o jogador. Isso é muito difícil. E quando o técnico está pressionado, a torcida já está pegando no pé, é difícil também ter esse trabalho de mobilização. E acho que o Crespo soube aproveitar o fato novo da chegada dele para resgatar jogadores que estavam ali ou escanteados ou até mesmo descartados do elenco e se tornaram caras fundamentais hoje. E é o caso de Rodriguinho, é o caso de Bobadilha, de Sabino, né? Vários jogadores que ele conseguiu resgatar em pouco tempo. Ontem o Wendel sofre uma lesão, é substituído, e o Enzo entra muito bem. Não é? Mas ali, nem com o Crespo, com o Zubeldia, acho que o Enzo Dias era o jogador principal ali, o mais utilizado. Hoje, não dá para falar que tem um titular. Tem se revezado eles ainda, entre aspas, entregam maneiras diferentes de atuar, assim, eu enxergo. Eu acho que o Wendel contribui muito nesse sistema de 3 zagueiros, apoiando muito como um ala mesmo lá na frente. Eu acho que o Enzo ainda não tanto, assim. Mas eu concordo com o Zubeldia, era um jogador que tinha uma regularidade interessante, foi quase que o único do mercado, né? O São Paulo não contrata tantas peças assim, Oscar, enfim. Mas eu vejo essas características, até porque o Wendel, ele já estava sendo cobrado, não estava tendo tantas oportunidades, e aí ele entra com o Crespo porque o Enzo se machuca no aquecimento, né? Porque até então era o Enzo que era mais utilizado, que seria talvez ali, né, o lateral barra esse ala escolhido pelo Crespo. Mas eu também acho que o Wendel entra bem, ele oferece esse jogo pelos lados para associar no São Paulo. Uma pena a lesão dele, tomara que não tire tanto tempo de campo. Só para dar mais detalhe aqui do furacão que a gente falou agora há pouco na Série B, o Atlético Paranaense, ele está no meio de tabela, ali em 11º lugar, 25 pontos. Uma das piores defesas. E o importante é o seguinte, 25 pontos a 5 pontos do 4º colocado, que é a Chapecoense. Sim. 5 pontos, mesmo número de jogos? Sim, mesmo número de 19 jogos.
Só que é uma distância considerável para um time que, por exemplo, antes de começar a Série B, todo mundo pensa o quê? O Atlético Paranaense, poderoso, com uma situação, óbvio que não é a melhor situação financeira, mas melhor que os outros times da Série B, não é? E o que todo mundo pensa? E acho que todo mundo, o Atlético Paranaense vai ficar o campeonato inteiro ali entre os 4 primeiros e tal, e não conseguiu chegar, já estamos no segundo turno, está ali distante, e para piorar a situação do Atlético Paranaense, o líder é o Coxa. Para aumentar a pressão. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E tem essa coisa, né? Um time como o Atlético Paranaense ficar 4 jogos sem vencer na Série B é um troço muito pesado. E é independentemente do momento do rival. Então, o trabalho do Odair... Só que a pressão aumenta. É gigante. Ontem o Coxa venceu um jogo duríssimo, pegadíssimo. Ranheta, com expulsão, com não sei quantos minutos de acréscimo, VAR e tal. E essa sequência não é novidade nessa Série B. Essa sequência não é novidade nessa Série B. O Atlético nessa Série B já ficou 4 jogos pelo menos sem vencer. Então acho que isso por isso que mandou embora o técnico, o Barbieri. Mas com o Barbieri estava nesse ritmo aí. O Odair Hellmann completou 12 jogos no comando do Atlético Paranaense e aí chega a 5 sem vencer. O Crespo tem metade desses jogos no São Paulo. E nesse período, 1 empate, 1 derrota e 4 vitórias seguidas, algo que não tinha acontecido ainda com o São Paulo na temporada. Então, são momentos opostos. Era natural que o São Paulo vencesse o jogo, mesmo poupando jogadores. Então, mesmo que o Atlético tenha feito aquele gol no final, que dá uma esperança, né? O Viveiros consegue marcar para diminuir a diferença. O São Paulo ainda é bem favorito para passar pelo momento e pela necessidade do Atlético de focar só na Série B para tentar uma reação o mais rápido possível. E a Mari destacou, eu fui olhar também, o número de gols marcados pelo Atlético Paranaense na Série B, realmente é uma das piores defesas. O Atlético Paranaense em 19 jogos sofreu 26 gols. A pior defesa é o Botafogo, que é o Lanterna, de Ribeirão Preto, 27. E aí depois tem o América Mineiro, o Atlético, o Atlético Paranaense. Todos sofreram 26, a segunda pior defesa. Curiosamente, é um dos melhores ataques. 24 gols. O Goiás, que é o vice-líder, tem 24 gols feitos. O Coxa, que é o líder, fez 22. O Atlético Paranaense tem um dos melhores ataques, uma das piores defesas, mas o principal, está em 11º lugar e tinha que estar entre os 4, o que se esperava, né? Diga. Essa condição defensiva até trocou o goleiro, né? Porque é o Mikael, que termina bem o ano passado mesmo na campanha do rebaixamento, e agora entra o Santos. O Santos que, né, sabe, do Fortaleza para o Atlético, aquele Santos que tem muita história no Atlético, inclusive 2012 o acesso, ele volta para o gol agora com o Odair Hellmann. 3º jogo dele, acho, como goleiro do Atlético. E você dizia que o São Paulo é muito favorito pela preocupação do Atlético com o Série B que eu estava dizendo, né? Exato. Precisa reagir logo, né? Uma reação precisa ser imediata. Esperava-se isso com a chegada do Odair Hellmann, né? Um técnico mais cascudo na comparação com o Barbieri. Teve um indício disso, com algumas vitórias, mas aí já caiu numa fase ruim de novo. Durou muito pouco e o ponto é esse, né, Abel? São 2 times que trocaram de técnico no meio da temporada. De um lado, o impacto do Crespo imediato, né? Uma melhora do time, evolução de jogadores, e no Atlético Paranaense a coisa não está andando. E é o que a gente sempre fala aqui, trocar de técnico não é uma garantia, não é uma... geralmente, né, aquela boia de salvação que o dirigente encontra para, de certa forma, tapar os buracos que não foram preenchidos por parte da direção. E é o que está acontecendo no Atlético Paranaense. São problemas que transcendem o comando técnico. O Atlético que já estava muito bagunçado no ano passado, a queda para a 2ª divisão não foi por acaso e até agora não conseguiu se estabilizar novamente. O São Paulo joga com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no domingo, no Beira-Rio. Imagina o Inter também poupando, perdeu o jogo de ida em casa para o Fluminense, vai enfrentar o Fluminense no Maracanã com a desvantagem. Agora, o São Paulo, será que vai poupar tanto? Acho que não, hein? Contra o Internacional pelo Brasileirão? Provavelmente não. Provavelmente não, né? Não, você poupou ontem, né? Não vai poupar 2 jogos seguidos. Exatamente. Vou trazer aqui mais algumas informações do Internacional, né? Que é o próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui primeiro a tabela atualizada. O São Paulo está na 8ª colocação do campeonato,
17 jogos, 22 pontos. Já a equipe do Internacional está ali próximo do São Paulo, na 10ª colocação, só que tem um jogo a menos em relação ao São Paulo, 16 jogos e soma 21 pontos no campeonato. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Internacional. Pela Copa do Brasil, uma partida que acabou saindo derrotado, que foi o último jogo para o Fluminense dentro do Beira-Rio, e nas últimas 4 partidas venceram 3 no Campeonato Brasileiro e sofreram um empate que foi contra o Vasco lá no Beira-Rio. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre São Paulo e Internacional. O retrospecto para o tricolor não é muito bom. O Inter venceu 3 partidas, um empate e somente uma vitória do São Paulo. Enfim, vamos ver como o Crespo vai preparar o time para esse confronto, até porque no meio de semana tem um jogo da volta da Copa do Brasil que será lá no campo sintético do Atlético Paranaense. Vamos ver como o Crespo vai lidar com essa situação. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!